Eu sou o professor Thiago Tamanini, professor de Química do Grupo Unificado. Eu vou discorrer um pouco sobre a prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias que vocês vão enfrentar agora em 2015, que envolve Química, Biologia, que envolve Física, com uma perspectiva pedagógica transdisciplinar, ou seja, vocês vão encontrar nessa prova assuntos que não são exclusivos de cada disciplina, que são tratadas inclusive pelo Enem como componentes curriculares. Então assuntos como água, como lixo, como meio ambiente, não são categorizáveis, são trabalhados em cada um dos componentes curriculares. E esse enlace entre os conhecimentos científicos é bastante importante em relação à interpretação que vocês, os alunos, vão precisar desenvolver para conseguir entender o cerne, a essência da questão e poder desenvolver bem o que eles estão pedindo. Algumas questões em contrapartida, pois ao longo do tempo o Enem mudou bastante a abordagem que tem, desde 2009, quando esses 4 eixos temáticos foram implementados, algumas questões elas são mais exclusivas de alguns componentes curriculares. Então, eles preferenciaram em alguns exercícios questões de química, com nomenclatura, linguagens químicas, questões de física, com relações algébricas, questões específicas da biologia. Porém, uma boa parcela da prova ainda mantém aquela proposta inicial, aquela proposta pedagógica transdisciplinar de fazer esse link entre as 3 ciências exatas. Então, para eu mostrar para vocês agora como funciona, eu vou resolver algumas questões com vocês. Vou começar com uma questão simples, logo a seguir a gente vai ver. Eu vou propor a resolução da questão de número 55 da prova de 2014, que é uma questão que vai de encontro com a competência de número 7, habilidade de número 24. Ela é uma questão que trabalha com a linguagem química e a gente pode observar isso de forma evidente a partir do seguinte enunciado. A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Em um determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar é biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativas. O grupo responsável pela bioatividade desse fármaco é... Ok, então essa competência de número 7 é uma competência exclusiva da química, que trabalha com conceitos, com a linguagem química e com algumas significações dos fenômenos químicos. A habilidade 24 ela é bem formal, ela trabalha justamente com os conhecimentos químicos, que é o que nós observamos aqui nessa questão, que mesmo envolvendo a palavra bioatividade, de uma forma bastante clara, ela é exclusiva do componente curricular química. E como ela é resolvida? Existem 3 geometrias possíveis para os carbonos da química orgânica. Existem carbonos que apresentam geometria linear, com ângulos de repulsão igual a 180. Existem carbonos que apresentam geometria trigonal, planar, com ângulos de repulsão de 120 graus. E existem carbonos que apresentam geometria molecular tetraédrica, com ângulos de repulsão de 109,5 graus. Como fazer a identificação destes 3 tipos diferentes de carbonos? Né? Carbonos que apresentam ligações duplas ou triplas, 2 duplas, perdão, ou uma ligação tripla, são carbonos que apresentam geometria linear. Carbonos que apresentam apenas uma ligação dupla são carbonos de geometria trigonal. E carbonos que não apresentam ligações duplas ou triplas são carbonos de geometria tetraédrica. Portanto, o objetivo dessa questão é verificar a única molécula cuja estrutura desenhada no papel, ou seja, representada de forma plana, porém não plana, apresenta apenas carbonos com ligações simples. Significa sem ligações duplas ou sem ligações triplas. Portanto, a resposta certa dessa questão é a de letra A. A alternativa A apresenta uma molécula cíclica na qual todos os carbonos apresentam ligações simples, ausência de duplas ou triplas ligações, mesmo que ela seja representada de forma plana. Para poder elucidar melhor as propostas da prova, nós vamos resolver agora outra questão. A questão que será resolvida agora é a questão de número 58. Ela pode ser categorizada
na categoria de na competência, de número 7 também, habilidade de número 25. Essa habilidade propõe que seja feito um enlace com relações biológicas, químicas, em frente a contextos tecnológicos. E aqui a gente pode evidenciar bem isso, que é um impasse que um analista acaba apresentando, ou enfim, se deparando numa das suas análises. A questão diz o seguinte: um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo-se que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e guarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém. Bom, essa questão ela é claramente uma questão de bioquímica, trabalha com os conceitos enzimáticos da biologia, trabalha bastante com as questões de acidez e basicidade que a química propõe. Tem alguns trechos dessa questão que literalmente são essenciais para que nós consigamos interpretá-la. Por exemplo, a hipótese do pesquisador, pergunta da questão, se refere a uma enzima chamada de protease gástrica, de protease gástrica, que age em proteínas. Se essa enzima age em proteínas, precisamos procurar um tubo de ensaio que contenha um alimento que é formado por proteínas. Isso elimina alimentos como batata, que é formado por amido, e nos deixa com a carne, que é um alimento essencialmente formado por proteínas. Outro aspecto interessante é que age no estômago. E no estômago, segundo a própria questão, o processo digestivo é um processo ácido. Portanto, estamos procurando uma alternativa que tenha uma relação proteica com um pH ácido. Portanto, a resposta certa da questão é a letra B, que fala em carne. A enzima vai agir nesse tubo, nessa amostra, com pH igual a 5, que é um pH abaixo de 7. pHs entre 0 e 7 são pHs ácidos. Portanto, pH 5 corresponde a um pH ácido. Pessoal, então esse enlace entre as 3 ciências exatas é essencial para a interpretação das questões, mesmo que algumas questões tenham, na sua maioria, conceitos químicos, físicos ou biológicos, a interpretação no Enem é sem dúvida um mote para a resolução dos seus exercícios propostos. Portanto, associar todos os conceitos trabalhados em aula é fundamental para que haja uma clareza na interpretação, na compreensão da pergunta da questão. Como as questões são grandes e às vezes os textos são extenuantes e isso gera um certo atrapalhamento por parte de quem está lendo, tentem fazer a localização da pergunta. Localizem a pergunta inicialmente e façam uma leitura focada. Ao localizar a pergunta que normalmente se encontra no final do enunciado, a leitura do enunciado seguinte faz com que, a leitura pós a localização da pergunta, do mesmo enunciado, né? Faz com que seja uma leitura mais focada, onde tu vai conseguir enxergar os aspectos essenciais para interpretar aquela pergunta e assim fazer um link mais claro com a química, com a biologia e com a física, certo? Espero que vocês tenham entendido e ótima prova no Enem.